Eu fui muito bloqueado. Eu queria matar meu pai. Com 12 anos, eu queria matar meu pai e fugir de casa. E aí, como que você tá? Vem pra esse papo junto com a gente. Estamos aqui falando sobre educação de filhos, já nos bastidores. E os meus convidados de hoje são eles. Ela é mãe, ele é pai, né? E a gente vai falar sobre isso. Dani, tudo bem com você? Tudo jóia, Rê. Prazer enorme estar aqui. Muito bom ter você de volta aqui, viu? Eu que agradeço. Muito legal. E aí, Jorginho, o que você tá achando dessa experiência? Já tô me sentindo em casa. É isso aí, isso é muito bom. Mas hoje, nós convidamos a Dani, né, a equipe aqui do KiaraCast, para trazer um pouco esse desafio de hoje. Você é pai? Polêmico. É? Polêmico. Como que é? Moda antiga? Tema polêmico. Ai, Criação de filhos é um tema polêmico. então, será que a gente vai ser preso depois desse... Vamos chamar o conselho tutelar. Se você tá assistindo aí, eu recomendo que você fique até o final desse vídeo. Para entender melhor. Exatamente, né? Não vamos assustar, a gente né, vai Dani? confrontar, mas de uma maneira importante. Importante. Então, vamos começar, Dani. Eu quero que você dê o norte aí para esse nosso papo, porque hoje é um desafio de fato criar filhos. E é bem legal o que o Jorginho falou, um tema polêmico. Olha como a mente já transmite a isso, né? Sim. Uma coisa polêmica. E hoje, com tanta informação, internet, rede social, YouTube, vocês já repararam que cada hora um fala uma coisa? Sim. A gente já não sabe mais o que não sabe mais que funciona. O que não é, o que vai funcionar. Acho que é isso que faz o tema ser polêmico. Porque democratizou as opiniões, então todo mundo acha que sabe como exatamente, todo mundo tem uma verdade. Na verdade, a criação de filhos é o resultado que você tem. Da experiência, né, da sua vida. Não é? Exato. Eu já vi muita gente achar que fez o certo e bater no peito porque eu sou o melhor pai e a melhor mãe, e o menino crescer e virar o Janho. Sabe por quê? É muito legal você tocar nesse tópico. Porque o trauma, o que acontece na tua infância, o trauma, ele não precisa ser uma coisa grandiosa, você ter sido espancado, apanhou, violento, nada. Para ser uma ferida emocional, para ser um trauma na mente de uma criança. Não é o trauma, não é o que aconteceu, mas como essa criança se sentiu diante daquilo que aconteceu. Então, basta uma palavra: você é burro. Então, foi mal na escola, tá? Foi mal na prova, porque realmente tem tantos fatores que pode ter acontecido. A prova estava difícil. Eu lembro da minha filha, quando ela era pequenininha. Ela teve uma prova de inglês, ela estava no 3º ano, bem pequena. O enunciado da questão era em inglês. Eu não tinha entendido, então você imagina ela, né? Então, na cabeça dela, imagina, ela óbvio tirou uma nota baixa, então você é burra, né? Eu não tô generalizando. Já tinha uma cobrança própria. Sim. Então, não é o que acontece em si, para aquilo ficar marcado, mas como a criança se sentiu diante daquilo que aconteceu. Então, eu gosto muito de trazer, eu sou apaixonada por esse tema, inteligência emocional. Pais com habilidades emocionais, eles vão regular. Sim. Né? Então, não é o que aconteceu, mas filho, o que você precisa aprender que você ainda não sabe para você conseguir? Nossa, foi mal agora. Vamos tentar saber por que você foi mal agora? E isso você vai regulando, você não elimina a possibilidade da criança. Tá, mas hoje, né, a gente tá tendo acesso a essa informação, você tá falando isso pra gente, mas a nossa educação não foi assim. Não foi assim. Então eu também não estou preparada pra conseguir levar essa segurança pro Carregamos filho. os nossos bloqueios. Exatamente, entendeu? Como que faz daí? É daí que vem crenças de não merecimento. Sim, existe. O adulto daí se torna... Gente, a criança que cresce num lar disfuncional, ela não tem o mesmo ponto de partida de uma criança que cresce num lar funcional. Sim. Não tem como a gente... nesse caso. Não tem como você igualar. Realmente, a criança que cresceu num lar disfuncional e entenda como lar disfuncional, pais que não tiveram essa habilidade em educar. Né? Ou até mesmo a ausência de uma das partes. Por quê? Porque não necessariamente são horríveis, são ruins, mas também não sabiam. Eles passaram aquilo que eles aprenderam. Então a gente não pode julgar, não pode culpar. Primeiro história ponto, deles, né? Não julgar, não culpar, entender. Acontece que uma criança, ela não tem esse entendimento ainda. Então, até os 7 anos de idade, essa criança não tem
o córtex pré-frontal dela, que é a parte racional desenvolvida. Então, ela não se regula sozinha. A Ela criança não precisa entende, desse nossa, regulador minha externo. mãe gritou comigo porque ela teve um dia estressante, então foi fácil para ela. Não. O que essa criança vai entender? Eu não pertenço a esse lugar. Eu sou insuficiente. Eu causei isso na minha mãe. Eu realmente mereço que ela gritou comigo. A criança, ela não consegue, ela não tem esse discernimento. A partir de que idade ela consegue A partir isso? dos 8 anos, esse córtex pré-frontal já está se desenvolvendo, ela já tem consciência do certo, Meu do foi a partir dos errado. 28. O meu acho que não desenvolveu ainda. Às vezes O meu ainda não desenvolveu. Não, mas ó, cérebro pegando esse primitivo. gancho do que você tá falando, porque assim, a gente tá falando da educação de filhos, mas você está expondo a importância da educação dos pais. Sim, Vai ser o Porque reflexo, né? eu fui muito bloqueado. Eu queria matar meu pai. Com 12 anos, eu queria matar meu pai e fugir de casa. Mas sabia? Aí, com 28 anos, um pouco antes, eu exagerei. Mas quando eu tive meu primeiro filho, e eu passei por uma condição semelhante, e aí eu entendi a ausência do conhecimento do meu pai e da inteligência emocional dele. Eu entendi o porquê. Mas quantos não entendem, né? Não, mas quanto tempo de construção desse bloqueio eu carreguei comigo. Meu pai faleceu, eu tinha 16 anos. Não fui eu que matei, gente. Lá vem ele. Já vou deixar claro, vai que... Vai que, né? Não. Melhor Mas explicar. qual era a sua repulsa com relação ao seu A pai? minha repulsa é que ele, pra todos os motivos, ele agredia. Entendi. Ele só resolvia, a educação dele era com bater, gritando. Eu cresci ouvindo Engole o Choro, que hoje a gente ouve os Normal. psiquiatras e os psicólogos Não pode falando falar. do tanto que isso causa no adulto. Sim, se você Então, reprime Eu cresci essas com- emoções. Pega uma lista dos bloqueios comuns de paternidade e eu vou estar gabaritando, entende? Autoritarismo, aqui eu mando. Tudo. Meu pai... Enquanto você tiver aqui, vai Quando ser você do meu tiver jeito. do meu jeito. Isso, Esse adulto num enquanto futuro. você morar dentro da minha casa, é assim. É. Então, tudo isso eu passei. Quando eu me formei o adulto ali, que eu achava, né, que eu já era adulto porque eu tinha um filho, eu passei por uma condição semelhante. E aquilo me trouxe uma clareza e um remorso ao mesmo tempo, porque eu percebi que ele fez o melhor que ele conseguia entregar. Isso me libertou daquele bloqueio. E eu venho me libertando também para eu conseguir criar meus filhos hoje. Então, eu tenho 2 crianças em casa, uma de 6 e uma de 2 anos, um menino e uma menina. Tenho uma esposa maravilhosa que me dá um suporte incrível. Mas é responsabilidade minha agora, porque isso Nossa, também E é muito difícil de perfeito admitir. você tocar nisso agora. Responsabilidade Vai falar? minha agora de evoluir a minha mente, o meu conhecimento e a minha inteligência emocional para eu não passar a mesma coisa para frente. Porque senão vira um efeito dominó, a né? gente é referência. a gente Eles vai falar, carregam, É. eles carregam o seu trauma. Quando falam de trauma geracional, existe. E termina em você. E você trouxe, eu quero te trazer uma informação bem importante. Uhum. A mãe, ela tem muito envolvimento com a criança até os 6 anos de idade, que é o cérebro primitivo. Então a mãe entra no maternar. O que é o maternar? É o embalar, é o acolher, é o beijar, é o cheirar, é o amar, é o eu te amo, é o toque, é o afeto. Mãe é afeto. Então, quando a mãe dá essa base para a criança, porque lembra, até os 6 anos, a criança está ainda no cérebro primitivo. O cérebro dela não está totalmente desenvolvido. Ela precisa disso. E a mãe tem um papel fundamental. A partir dos 7 anos de idade, entra o pai. Uhum. O pai na vida da criança, ele é muito importante. Mas não tem pai, às vezes é mãe solteira, ou o pai morreu, ou não sei o quê. Uma figura paterna, uma figura de um homem que vai transmitir para essa criança certas habilidades emocionais como segurança. Então, da onde vem uma dependência emocional numa fase adulta? A criança que não sentiu segurança no pai. Ela busca essa experiência pelo resto da vida dela. Então, às vezes, ela se envolve com uma pessoa muito parecida com o pai dela na tentativa de viver essa experiência. Como parceiro. Como parceiro. Ela busca um namorado, busca um marido. Se essa criança, aquela figura. Exatamente. Que ela não viveu, que ela não teve essa experiência na infância. Na busca de conseguir
Consertar Ser o aprovada por uma pessoa exatamente. semelhante. Entendi. Uma pessoa. Daí você pergunta por que tantas pessoas E não só o se envolvem. relacionamento, pode ser às vezes com o Tudo, patrão. pode ser um chefe, pode ser. Quando essa criança ela é criada num ambiente de caos, o bom é estranho para ela, o normal é estranho Ela não para ela. conhece. Então ela Opção. acaba rejeitando muitas oportunidades na vida dela, porque o padrão mental dela é para conseguir é difícil demais. Ou isso não é pra mim. Isso não é para mim. Eu Eu não preciso me esforçar demais para conseguir. Ah, tá bom demais, tá errado. Confia. Então você vê que a infância e essa experiência, tem experiências que a gente precisa viver na infância. Então isso serve também para essas mães aí super protetoras que não querem deixar, deixem. Porque uma mãe, qual que é o papel de um pai e de uma mãe? Regular. Olha, filho, eu tô aqui. Então é como se a criança estivesse ali e você tá aqui, ó. Do lado, não, tá indo demais. Volta um pouquinho, mas Ô, não. Dani, mas hoje, Rodando, né? Jorginho, a mãe e o pai, alguns não têm tempo para ser pai e mãe. Não Eles tem não têm conhecimento. Não tem. Eu tô falando até, vou ser um pouco polêmica aqui, a busca de muitas coisas. Eu vou trabalhar, eu vou dar pro meu filho o que eu não tive. Porque, Isso porque é tem que uma ser construção do bloqueio. simples. É. Eles procuram um caminho errado. A E o- solução tá no outra simples. Exato. A solução tá, às vezes, em você fazer um balde de pipoca Uhum. e passar um tempo de qualidade com seu filho. É isso que eu quero dizer. Dando segurança, isso é muito importante, para Presença. ele ser quem ele é. E presença, né? Então, se ele é arteiro, se ele é bagunceiro, se ele sobe pelas. Você tá ali dando segurança para ele manifestar essa autenticidade dele. Da onde vem essa fragmentação? De crianças que precisaram se fragmentar na infância para pertencer, porque ser como eu sou não agrada, ser como eu sou não é bom. Vem um pai e grita, vem um pai, e o pai ele tem uma figura muito. Forte. A criança olha para aquela figura de pai e vê Herói. algo muito superior a ela. Então, diante de um leão, você paralisa, não paralisa? Porque você olha aquilo como um perigo para você. E dependendo de como o pai e a mãe é para essa criança, é assim que essa criança tem essa imagem também. Então, isso dá um bloqueio. Então, para pertencer, para o meu pai gostar de mim, para minha mãe gostar de mim, eu não posso ser quem eu sou. Então, essa criança se fragmenta. Porque quem eu sou não tem agradado. Porque quem eu sou não agrada, quem eu sou não é aceito nessa casa. Então, a criança perde esse senso de pertencimento. Então, ela vai crescer um adulto que vai agradar para pertencer. Não vai ser ele mesmo. Não vai ser poder ele agradar. mesmo. Vai usar máscaras, Sim. vai... Tem sido muito comum hoje. pra Então, mas pertencer. quando eu digo, né, só retomando aqui essa questão que eu falei, muitos é desafiador ser pai. É a missão mais difícil da vida ser pai e mãe. Né? Até falo como mãe aqui, eu nunca tive um projeto de ser mãe, aconteceu, né, ser mãe, graças a Deus, é maravilhoso, né, me transformou, mas eu não entendia o papel importantíssimo que era você participar daquilo ali, e hoje muitas pessoas estão terceirizando para escolas, para profissionais, põe no psicólogo, põe, né, vai lá, deixa que o educador Tanta na criança escola no psicólogo já, né? Exatamente, tem crianças com 8 anos depressivas. E né? diagnósticos Então é a muito falta- errados, né? Tem muito Nunca se viu tanta criança com TDAH, Transtorno. gente. Tudo é Transtorno, transtorno, tudo é né? transtorno. É. Não é. Eu gosto bastante de falar, é polêmico, mas eu vou falar aqui também. Não é que o teu filho é difícil, você não tem habilidade para lidar com ele. para lidar com ele. Então, quando a gente não tem, o que a gente faz? Eu costumo falar Vai que é aprender. insuportável. Hã? A criança insuportável Sim. é quando você não tem suporte pra ela. Sim, faz muito sentido. Faz sentido. Ela é insuportável, você não tem suporte. Porque os limites têm que ser passados É também. eu que não suporto. Ah, Não é ela, Não tá sendo é ela. criança. ela Isso tá, aí. exatamente. Ela tá no papel dela. Dentro do ser criança, que ele precisa disso para acontecer, os atributos da criança, Eu era gente. insuportável, já tô falando por mim. Tu também. Você também. Aham. Mas do jeito deles, eles fizeram o papel e nós estamos aqui, né? Estamos. A gente Sim. sobreviveu. Sim, de alguma forma, alguém deu um sentido para você. Pode ser até um filme que você assistiu, aquilo lá te marcou tanto que você olha e você leva realmente a tua mente para um outro padrão. Você sai daquele padrão de caos,
Você dá sentido para algo que ainda vai estar no teu futuro e as suas ações hoje no presente são coerentes com esse futuro e não com a dor do seu passado. Sim. Então, É o que isso. os coaches chamam de mudar o mindset. Exatamente. É bonito, né? Exatamente. É a virada de chave? Não. O mindset é o padrão mental, é você o padrão modificar mental, realmente, porque o que vai te impulsionar na sua vida é o seu futuro. Isso não é pra mim. É o meu padrão mental. Aham. Aí eu viro e falo, isso é pra mim. Aí você vai passar E não é nem a agir. sombra do que há de vir. É isso Tem aí. um livro maravilhoso que eu indico, O Pai Rico, o Pai Pobre. Muito bom. Então, o pai rico o pai pobre era o pai biológico dele. Era um professor universitário, né? E criou o filho um padrão mental de escassez. Ele tinha condição financeira, mas o problema ali não era dinheiro. Eu falo, a questão, gente, não é o dinheiro. A questão é o padrão mental. Ou é de escassez ou de abundância. E esse pai pobre tinha condição, mas tinha um padrão mental de escassez. Inclusive ele pra atrair o dinheiro. Exatamente. E ele conheceu uma outra pessoa que foi um mentor na vida dele, que ensinou muita coisa para ele, é uma história real, do autor do livro, que é o Robert, alguma coisa, não vou me lembrar o quê. E esse pai rico, esse mentor, ele tinha um padrão mental de abundância. Então, quando o pai pobre falava assim, você não consegue, o pai rico falava, o que você precisa aprender para conseguir? Então, você vê que você não tira as possibilidades. A mente da criança, ela acredita em infinitas possibilidades. Então, a criança acha que vai ser o super-homem, a mulher acha que vai ser a Mulher Maravilha. Eu errei. Com o meu filho, com o Benício, errei com a Gabriela também. O Benício queria ser jogador de futebol. Então, vê um Neymar da vida, vê um Cristiano Ronaldo, óbvio que a criança quer ser. E não sabendo disso, o que eu fazia? Capaz. Vai estudar. Você acha, filho, para ser um jogador não é para qualquer um. Olha, sabotando o menino. Exatamente. Status de qualquer um. Exatamente. Mas eu não sabia. Graças a Deus eu aprendi a tempo. Então, então, Dani, o que você deveria ter feito? Você vai ser o melhor jogador de futebol. Ah, mas você não está alimentando na cabeça dele uma coisa que não vai acontecer. Quem é uma disse? Criança. Hoje ele quer ser jogador, amanhã ele quer ser É isso aí, cada dia ele quer ser ator de uma coisa. novela, E o que- depois amanhã ele quer ser piloto de Fórmula 1. Mas você tem que validar. Você vai ser o que melhor. vai prejudicar mais? Você falando pra ele que é impossível ou ele lidando com uma frustração? Sim. É isso aí. Mas Você é isso que falando os que pais é não impossível, têm é muito consciência. pior do que, que a frustração é necessária. Entra no nosso... Lá no começo da nossa conversa. O trauma não é o que aconteceu, Mas como ele se mas como ele se sente diante daquilo que aconteceu. Se ele se sentir incapaz, pronto. E ele der sentido para isso, durante uma vida toda, se ele não ressignificar, nas situações onde vai precisar de uma atitude dele, a mente travar. busca no inconsciente, é involuntário, a mente fala, você não consegue. Não é para você. Você é incapaz. Então, gente, quando falam palavra tem poder, E tem. muito. E tem. O que a gente diria para quem tá... É porque, como falou, é um tema polêmico. A mãe tá lá perdida. O pai tá perdido. Porque a adolescência, eu acho que é a fase mais desafiadora. Quando é criança, né, a gente tem as habilidades, você vai levando ali. Mas quando entra naquele mundo, ele quer se tornar para pertencer ao grupo, né? Que valores ele vai levar? Ele vai levar os valores de casa, da família, do núcleo de amor, ou os valores que ele vai aprender no mundo, né? Como que faz? É muito Até difícil. os 13 anos de idade, a criança busca isso nos pais. Então, até os 12, 13 anos, o que o pai fala tem muita importância. O que a mãe fala tem muita importância. A partir dos 13, isso é para qualquer um. É natural do ser humano. A partir dos 13, ele vai buscar na rua. E aí? E daí a base tem que ter sido bem construída. Aí eu tenho um pensamento sobre isso. Ah. Ele vai buscar na rua se dentro da casa dele não tiver coerência. Não é nesse sentido. Não. De qualquer forma, ele vai. Então, Ele vai juntar com a experiência que ele tem de casa. Não, ele vai natural. voar, É uma fase
que passa da infância já para uma adolescência, essa fase acontece em todos os lares, na vida de todo mundo. Uhum. É claro que se durante essa infância ele teve um pai e a mãe habilidoso que regulou ali, ele já encontrou respostas para muita coisa, né? Uhum. Mas mesmo assim, vai ter fora de casa um amigo, por isso que a turma, então ficar atento à turma que tá andando, ficar atento. A criança não podar, porque a criança precisa viver essas experiências. Tá. E a gente tá falando dos amigos no presencial. Agora, e essa criança dentro do quarto, no computador, com a associação virtual, que tantas coisas acontecem, O né? acesso Aí, limitado. o acesso limitado. Como que você faz? Você coloca o computador Sim, dentro do quarto pro seu filho ficar usando sozinho lá com a porta fechada? o pai e mãe tem que... O limite é passado pelo pai e pela mãe. Uhum. Mas então, aí que eu vou te falar de novo da coerência. Eu quero bater nessa tecla, Uhum. porque aí eu tô trazendo pra minha experiência. Eu Uhum. fui criado num lar cristão, evangélico, e meu pai era músico do mundão, então eu tinha essas duas vertentes no mesmo lugar, no mesmo espaço. Uhum. E acredito eu, talvez você tenha mais ciência pra explicar isso, mas acredito eu, da minha experiência, que nessa fase dos 12, 13, 14 anos, a gente acredita ter um esclarecimento sobre a vida e o mundo com essa idade. Eu acho que eu já sei. Uhum. Eu acho que eu já sei. Posso até ter desenvolvido muitas coisas que eu já provei ser. Mas a gente acha muito nessa fase. Uhum. E vou Os fazer do meu pais jeito. tendem a já saber por tempo de vida. Talvez também não saibam, mas acham com mais certeza que sabe. A criança, nessa fase, já acha que tá sabendo. Por que eu digo da coerência? Porque ela cria um potencial de análise do que tá em volta do mundo dele. Uhum. Por isso que ele escolhe, porque é uma escolha. Não tem uma porcentagem científica para te passar aqui, mas acredito que um volume muito maior são de pessoas que escolhem ter a influência externa do que por embalo. Entendeu? Eu vou lá porque aquela turma tem o bloqueio do pertencimimento, tem que a necessidade de aprovação. Mas não Todas é essas nenhum coisas embalo, é uma impulsionam. fase. Impulsiona, mas é isso que eu tô falando. Essa é a fase do esclarecimento, onde a criança começa a entender o que tá em Ela volta sente dela. essa necessidade de sair daquele núcleo Familiar. familiar, é quase que uma necessidade mesmo, e viver novas experiências. Isso, mas aí eu vou dar o exemplo da minha esposa, que foi outra realidade que eu vim conhecer depois. Ela teve liberdade pra acessar e ela foi beijar na boca com 18 anos. Ela escolheu. Isso que eu tô falando. Uhum. É uma escolha, mas porém, ela tinha uma referência coerente, que era a mãe dela. Isso, já base. Já era um lar de É uma pais separados. preparação, né? Ela tinha toda uma situação Uhum. para ser uma revoltada, por exemplo. Uhum. Uhum. O pai separou, teve uma traição com a mãe, e etc. E vários motivos. Uhum. Mas eu enxergo uma coerência. A mãe dela, o que ela falava e ensinava, ela conseguia enxergar a mãe fazendo aquilo. Uhum. Então eu vou falar no meu sentido lá, voltando pro lar cristão e tororó. Uhum. Dentro da minha casa tinha confusões que eram incoerentes com o que a minha mãe e o meu pai falavam. Uhum. Logo, toda a autoridade das palavras dele se perdeu nessa Sim. fase. Sim. Então, quando meu pai falava assim, ó, não vai lá porque é errado. Eu falava, errado, eu sei que fala que é errado, eu não acho que é errado. Porque ele Mas também, todo mundo através de atitudes, você falou tudo, Uhum. ele era incoerente. Incoerente. Você sabia que a criança, não sei se aconteceu com você, até uma curiosidade, eu adoro, gente. Ela já tá entrando na sua... Eu amo. Eu adoro também saber histórias, porque eu me... Você que tá assistindo, tá entendendo? Acontece com você? É porque então, vamos lá. você aí na sua casa, quantas vezes você chegou numa situação de risco que você precisava resolver o problema e você preferiu correr dele? Tem que Então, enfrentar. Sim, Isso- porque você não viveu a experiência que você precisaria Esse é o ter problema. vivido. É. Uma coisa que é podado nas crianças é a argumentação. Uhum. Então, não interessa se você é uma criança. Pai, eu quero andar descalço na chuva. Não. Mas por que não? Criança é muito, argumentativa. Porque aqui quem manda sou eu e eu falei não. Uhum. E se insistir, manda um cala a boca e vai dormir e não me enche o saco, Lá em casa era assim. Engole o choro. Tá. né? Sendo que, por quê?
Mas tá chovendo. Não, mas eu vou tomar cuidado, pai. Mas a calçada tem buraco, você pode cortar. Não, eu vou ficar atento. Então, o que você faz? Deu um motivo diferente, né? Se ele te venceu na argumentação, ele deixa. Se cortar o pé, se machucar, ele viveu aquela experiência para saber a consequência daquilo. E hoje as crianças estão sendo muito protegidas, né? Super protegidas. Super proteção, não. O meu filho não. Super proteção é uma característica de lar disfuncional. Acabou. Isso, é uma característica. São vários, tem 6 modelos de lares disfuncionais e a superproteção é um deles. Uhum. O cérebro, a mente, ela sempre vai buscar uma justificativa positiva para permanecer num comportamento negativo. Uhum. Então, o pai super protetor, ele se vê zeloso demais. Sim. Ele se vê, eu faço isso porque eu te amo demais. E não é. Uhum. Super proteção. Pai, eu queria brincar com você, mas eu já faço tudo. Eu já te dou isso, eu já te dou aquilo. Isso, mas não é sobre isso. Não era isso né? que eu queria. Eu queria a atenção e a presença. Tá vendo como é simples? Sim, é simples. Então, bastava 10 minutos que ele abaixasse, né, na sua altura e falava assim, o que você quer, filho? Do que você quer brincar? Uhum. Eu quero brincar de guerrinha. Bora Mas lá. você tá louco? Guerra? Não, vamos brincar de guerrinha. Uhum. Regula. Gente, você compartilhou uma experiência pessoal tua, você falou dos seus filhos. A minha casa é um ambiente muito engraçado, sabe? Vamos colocar assim. Eu sou muito comunicativa, né? O meu marido também, ele é brincalhão. Quem não conhece, né? Não imagina, mas a Dani conhece um pouco. O Mauricinho é muito brincalhão e tem hora até que me irrita, porque eu percebo que ele chega na idade mental do José Maurício. Uhum. Entendeu? E isso antes me incomodava um pouco. Falava, gente, mas ele é pai, ele tem que estar acima, ele tem que falar não, ele tem que ser mais firme, né? Porque a mãe sempre é a chata, né? Uhum. E o pai é o brincalhão e tal. E eu percebi, e confesso também, algumas mães aí, já senti ciúmes, né? Quando eu não entendia. Porque daí, mas até os 6 anos ele era meu, tava aqui no meu colo, me pedia beijo, me abraçava. E agora? E aí, pai, beleza? Vamos lá fazer tal... Cadê a mãe nisso aí, né? Isso é importantíssimo para o desenvolvimento dele. Então, até né, nas minhas conversas com a Dani, nas nossas sessões, eu passei a entender que isso é importante, isso tem que acontecer, né? Isso tem que acontecer. Então, eu vejo muito a característica dele. Hoje, ele se espelha bastante no pai, e é a figura que tem que estar presente, vai fazer 9 anos agora. Uhum. E eu sigo ali mais como aquele suporte de afeto, né? Uhum. De momento, uma diferença entre o pai e a mãe quando vai acordar a criança para ir para a escola. O Mauricinho acorda. Zé Maurício, acorda, já são 7 horas. Aí o Zé Maurício não acorda, não se mexe. Aí eu me levanto e tal. Daqui a pouco, Zé Maurício. Daí quando eu vejo já tá, Zé Maurício. Aí ele fica lá deitado. Mãe, aí eu vou lá, mãe, cadê aquele cheirinho, aquele oi doce? Daí você chega, afaga, dá o beijinho, a criança levanta na hora. Então, quando o pai não consegue no grito, ele chama a mãe e consegue no beijo. Então, são duas figuras que fazem um papel diferente, que se completam. Quando tem o equilíbrio, é sucesso. Né? Mas não a mãe invalidando o pai e nem o pai invalidando a mãe, porque são 2 papéis mesmo. São 2 polos E completamente eu fui criada de um jeito, o pai foi criado de outro. Exatamente. Ele traz as experiências da família dele, eu trago da minha. Mas assim, ó, né? agora vamos pra realidade de quem tá assistindo a gente. Estamos aqui falando... Essa é a nossa, né? Estamos aqui falando a gente se identifica. De lares completos. Pai... Mas que também um dia foi disfuncional. Sim. Isso que eu quero que os ouvintes também entendam. Tá assistindo agora. Mãe solo, por exemplo. Que tá fazendo... Desafio. Das pro coração pra conseguir chegar nesse lugar que a gente tá falando, do equilíbrio. Tem que ter uma presença, pode ser um avô, pode ser um padrasto, pode ser um namorado. Permitir uma que presença tenha masculina. princípios e valores. Sim. Né? Então, essa criança, principalmente o menino aprende a ser homem vendo outro homem com postura, com atitude. Referência. Como referência. Se não tiver postura, também é referência. Mas tem certos atributos que é o homem que passa para a criança. Certas habilidades emocionais que a criança precisa ver num homem. Uma mulher não vai conseguir fazer isso. Não, né? com a importância, né, de ser um homem. Então, não precisa ser necessariamente um pai, mas alguém que tenha princípios e valores,
né? Iguais e que exerça um professor. Um professor que essa criança, um padrinho, um tio, um avô. Eu sei de casos, assim, de pessoas que não viram isso no pai, mas viram num padrinho, num tio. E tiveram a mesma experiência. Eu tive, contando toda essa história, né, da minha criação, meu pai foi um grande homem, com as limitações dele. Mas eu tive uma boa referência num vizinho, que era pai do Olha, então Aí. faz sentido, viu? Lá atrás, a tua mente buscou nesse vizinho Isso. e uma que eu achei mais referência, diferente. exatamente. E isso, de uma certa forma, te formou. Por isso também que você desvinculou das atitudes do seu pai. Sim. A referência. Você foi para uma outra referência. Quem levava a gente pra ir comer pizza era o vizinho. É tempo de qualidade. Jorginho, olha que interessante. Total, minha linguagem do amor é o tempo de qualidade. E olha que interessante, a forma como você vê essa figura paterna influencia na forma como você vê Deus. Então, se você não confiou no teu pai, se você foi... Hoje, a pessoa vê Deus como um carrasco, como alguma coisa que ela não se sente segura. Que interessante. Olha, isso. é muito importante. Forte, né? É muito forte. É muito importante. Ô, Dani, então o que a gente diria, para ir para a reta final desse papo aqui, para os pais, né, para a mamãe, para o papai que está ali assistindo isso, buscando uma luz, buscando uma ajuda, porque tem a intenção, quer fazer certo, mas se encontra perdido. Tem muita informação, mas ao mesmo tempo você tem que filtrar ali, né? Qual seria um caminho para essa pessoa achar, assim, uma forma de educar? Primeiro caminho, menos é mais. Entendeu? Momentos de qualidade, habilidades emocionais. O não para uma criança é absoluto. Então, dê possibilidades. A criança acredita em infinitas possibilidades. Então, um pai e uma mãe emocionalmente regulado, eles vão regulando essa criança também. Então, é arteiro, sobe pelas paredes, não é no grito, não é no berro. Eu tenho certeza que depois que você brincar, você vai limpar, você vai catar. E não é assim, tá? Falou uma vez, a criança já tá fazendo. Diariamente, né? Tudo na vida, a gente não pode desistir. E se não sabe, tem que aprender. E hoje o caminho para isso são cursos, né? Pode fazer cursos. Nossa, tem livros maravilhosos. Hoje você digita no Google, aparece um monte. Só tomar cuidado. A criança fez uma coisa que te irritou muito. Vou dar uma dica. Respira. Vai lá no chat GPT e fala assim, ó, minha criança fez isso e eu quero ser uma boa mãe. Como agir com habilidades emocionais. Com ele. Gente, corrigir meu coisa. O GPT vai te dar uma... Isso, mas você tem que dar o comando certo. Como corrigir meu filho com habilidades emocionais. Isso. É um ótimo Perfeito, pronto. Tá. A inteligência artificial, ela jamais vai superar a emocional. Isso. Mas tem acesso aos livros. Se você acessa da forma certa, ela é uma boa ajuda. E um fator fundamental que eu acredito que eu vivo isso também é a espiritualidade, né? Sim. É muito importante. A gente alimenta o corpo, tem que alimentar a alma, a criança tem que ter as referências, né? Ali crescer com aqueles valores, entender, né, qual é o papel do criador na família, ser submissa também no sentido, né, de entender que existe algo superior, né, que existe um Deus, porque daí vai fazer o sentido. Infelizmente, hoje as pessoas elas estão assim muito à deriva, né, do que é você alimentar o seu espírito. A gente não fala de religião, né? Não acho importante, mas a minha referência é a Bíblia, né? E a Bíblia é um livro tão esquecido, tão deixado lá em cima no Salmo 91. Até quem prega ela não lê. E tem tanto ensinamento ali, né? Exatamente. Gente, manual é a nossa salvação. Tá você, tudo ali, é o manual. Exatamente. Você pega o evangelho lá, né, no Sermão do Monte, Jesus ali do Mateus do 5 ao 7, ali tá um beabá pra vida, né? Você entende tudo. Então falta isso também nas famílias e eu acho que é importante. Uma coisa legal no momento de... Princípios, né? Princípios. No momento de fragilidade emocional, onde o teu emocional tá te dominando, para você não reagir no calor daquela emoção, eu gosto, você vai driblar essa situação, pensa numa pessoa, eu penso muito em Jesus, o que Jesus faria no meu lugar uma hora dessa? Então você vê Jesus gritando, dando
Eu vou né? imitá-lo. Uhum. Então, no mínimo, tentar regular esse emocional, tentar buscar de alguma forma. Por isso que eu falo, quanto mais conhecimento, a pessoa tem que entrar em ação também, Rê. Vocês falaram isso no outro episódio. Gente, sem a ação não existe. Uhum. Deus, ele não age na ação, ele não vai pegar na Não tua faz mão e falar, meu filho, vem cá. Você tem que estar em movimento. Mas ele age na consequência, você tem que buscar. Uhum. Então, as pessoas querem criar os filhos, mas não quer agir. É. Então, tem que entrar Sair em dessa zona de ação, tem que conforto. sair da zona de conforto, tem que buscar. É fácil? Claro que não. Aham. Claro, é desafiador? É, mas o próprio desafio, ele já acontece para a tua evolução. É isso aí. Porque se a gente não fosse desafiado diariamente... Que graça teria? Se Jesus fosse tratar eu pelos erros que eu faço, na ignorância do que eu às vezes penso, A imperfeição. eu já tinha morrido faz muitos anos. Então, olha, a compaixão e o amor, né? Isso. E aí ele teve a paciência de esperar o Exatamente. tempo da minha evolução. Exato. E hoje eu sou um cara muito melhor. Jesus olhou para você até como pra uma conversar com criança. ele. É. E ele Então fala, seria mais "Deixa ou menos esse olhar que o pai tem que ter por um filho. Uhum. Isso. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. Você falou de um assunto que eu amo e eu gostaria de fazer uma pergunta. Você é um corpo que tem um espírito ou um espírito que tem um corpo? Eu sou um corpo que tem o espírito, que é o meu fôlego da vida. Sim. É assim que eu entendo. Eu acredito que o espírito veio antes, desde a fundação do mundo. E foi permitido que a gente se tornasse matéria. Então, antes eu já era um espírito. O corpo tá emprestado, E aí, né? E aí, Deus permitiu que eu me tornasse um corpo, para que vivesse o propósito do espírito. Então, a Bíblia fala sobre a luta do espírito contra a carne. Sim, com E certeza. não é o Espírito Santo contra a carne do açougue, pelo amor de Deus. O é a espírito sua quer carne fazer o que é com certo, seu- mas a carne é fraca. É a Trazendo essência. isso, Eu trazendo trazendo para mentalidade, Já dá outro episódio. seria o seu eu verdadeiro com o seu ego. Isso, mas trazendo isso para educação de filhos, que é o tema Uhum, desse episódio. O seu filho é um ser antes de ser o seu filho. Exatamente. Ele é um ser vindo do Pai, do Ele existe. Criador. Ele deu a vida, exatamente. Então, Ele está incumbido a você zelar por esse ser É uma que está Na Não, vida, é. né? É uma deixado designação por você. divina. É uma Exatamente. designação. Então, eu já vi alguns psicólogos e psiquiatras falando também para você enxergar o seu filho como um adulto pequeno, Não. porque ele Então, não, vai ser- não, exatamente. Eu já ouvi falando ele isso. Não, eu não ele é concordo. um ser que está em processo de amadurecimento. Uhum. Então, se eu trato essa criança hoje Como adulto? como adulto, eu vou prejudicar a Meu infância Deus, dele. Lógico. infinitamente. Não Mas dá. se eu enxergo que ele em pouco tempo vai ser um adulto, eu consigo ter mais clareza de como Como você quer que ele Como seja. ele- Você quer conduzir ele nesse caminho. É uma do- construção. É da como evolução. você pegou um serzinho ali que não sabe nada. Vai- Olha a responsabilidade. Tudo que vai acontecer na vida dele depende tanto de você. Sim. Né? Que se as pessoas tivessem a noção disso, pensariam Pra ter melhor. filhos, não ia ter outra. Sem julgar, sem culpar, Uhum. porque eu também já cometi muitos erros na comete. criação. A gente comete. Mas a ação de buscar não pode deixar de acontecer. Só para contextualizar esse exemplo, tomar banho junto com o filho. Eu falei que eu sou polêmico. Tomar banho junto com o filho. Você tomaria com um Não. adulto? Não, é bem errado. Com seu filho adulto? É você bem errado. tomaria? Aí É. pensa, por que você não tomaria? Você tem uma menina, uma filha, eu sou um homem. Tem uma filha lá em casa. Uhum. Por que eu não tomaria um banho com a minha filha com 15 anos? É o mesmo Porque motivo você é um que eu homem, não- ela é uma eu mulher. não vou tomar banho com ela com 2, 3 É. anos. As pessoas acham que é porque a criança não. Não tem Não vai- entendimento. não vai gente, discernir fica isso. 90% da sua memória é inconsciente. É um número Tá muito alto. acontecendo ali. Isso. Mesmo que você não lembre de tudo, tem coisas ali que por que você tem flashback de vez em quando? Nossa, mas isso Já a tua aconteceu. mente foi lá buscar e achou. É. Então a mesma coisa, agora minha filha tem 22 anos e ela tá passando por uma situação que ela precisa resolver. Eu resolvo por ela ou eu vou pedir para que ela resolva?
Não, você vai ajudá-la. Eu não vou resolver por ela. Não. Não. Mas Você eu vai, estou se ela no pedir. posto de assistencialista. Isso. O que você precisa de ajuda? Não é dessa forma? É. Você faz como adulto? Exatamente. Ô, Renato, você precisa de ajuda? Vamos lá. Como eu posso te ajudar? Agora é porque a minha Mas eu filha quero- falar Deixa eu falar pra você. Não, esse que vem a superproteção, né? São experiências que gente, isso é do ser humano, precisa viver, por mais que a gente saiba que aquilo, então tá. Então vive, a pessoa vai viver a própria experiência. Às vezes eu tenho o meu olhar para aquela experiência não é boa, porque eu tive na minha infância uma coisa que negativa pra ele pode ser diferente. com aquela experiência. Mas para ele, o olhar dele é outro, não sou eu. Para ele pode ser O bom. meu filho fala, pai, eu quero subir na árvore. Se você já Aí, caiu de uma árvore, você vai Eu ser falo contra, pra né? minha esposa assim, ó. Nossos filhos lá em casa, eu falo assim pra minha esposa, ensina a descer. Uhum. Porque subir, ele vai subir. Aham. Ele vai ter liberdade pra subir sozinho. Então a gente ensina a descer pra ele não ter dificuldade de resolver o problema. Sim. Pai, eu quero subir na árvore. Eu falo, você tá seguro pra fazer isso? Porque eu podia falar, cuidado, menino. Tem que mudar, Não são tem- palavras que fazem Isso não muita tem diferença. Isso é né? regular. São palavras que fazem. Tá seguro? Ou Tô pior, seguro. então, vai. um não bem redondo. Aham. Não. Ficando maluco! Gente, assim que a gente foi criado, mas nós estamos numa nova era, entendeu? E podemos evoluir. E esse podemos evoluir sem julgar, sem culpar os pais. Eles fizeram o melhor. O melhor que eles sabiam, puderam. que eles aprenderam. Exatamente. Então, a gente que hoje não é uma receita de bolo. Se você começou a ver esse episódio achando que a Dani traria uma receita de bolo pra vocês, ela não existe na criação. Não tem, porque cada personalidade é um. A gente É um- coloca aqui os elementos, a gente levanta É. algumas questões, conversa, e aí depois cada pessoa vai fazer com esse conteúdo o que achar que vai ajudar, Sim, né? pergunta também para a criança, uma técnica bem legal, como ela está se sentindo. Usa a palavra sentindo. Uhum. Eu faço algo muito legal, eu aprendi E isso. daí reconhecer o sentimento. Isso. Eu busco o José na escola e aí eu falo pra ele. Antes eu falava quando ele entrava no carro. E aí, Zé Maurício, o que você fez hoje na escola? O que aconteceu hoje? Teve rolo? Teve alguma coisa? Né? Acelerar. Aí, depois que eu aprendi, ele entra no carro e fala: e daí, filho? Qual sentimento você teve hoje na escola? Uhum. Porque o divertidamente ajudou muito também. Muito, gente, é muito né? legal. Os adultos, Muito inclusive, legal. né? Nós somos emocionais e não aprendemos sobre nada de emoção. Aprendemos a fugir dela. Fugir. Então, a pessoa só aceita a alegria. Uhum. Mas raiva e tristeza, durante o dia, você experimenta todas as emoções. Uhum. Então, quando a raiva chegar, também, principalmente para criança, mãe, vamos supor, você Sim, perguntou, né? é. Mãe, eu senti raiva. Uhum. Por quê, filho? Sim, exatamente. E jamais, mas o que você Fez. aprontou? Não é isso que não pode. Isso eu já aprendi. Filho, por quê? É. O que essa raiva tá te falando? Aham. Ah, mãe, um amiguinho me chutou e eu me senti mal. Como você acha que você poderia ter agido diante dessa situação? Ai, cadeirada nele, mãe. Não. Não, mãe, eu queria bater nele, mas não bateu. Aham. Conforme for as respostas, Você vai construindo você vai ali. construindo aquele raciocínio dele. Gente, maravilhoso. Vamos falar sobre emoções no próximo? Eu amo. Excelente tempo. Eu Olha, eu acho que assim, ó, sou apaixonada por pra esse assunto. concluir a minha visão, não dê desculpas para não ser uma pessoa melhor. Não dê Exatamente. desculpas para ser ruim. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu fui É o criado jeitão assim. da madeira. Meu pai fez e deu certo, então eu vou fazer e vai dar certo As também. pessoas têm muitas crenças. Muitas. Uma coisa que eu acho assim, que eu não concordo, é o fardo que eu tenho que carregar. Por quê? Deus me deu esse Minha cruz. fardo, é minha Ah. cruz. E aquilo torna Corrói, tudo né? mais difícil na tua vida. Uhum. Não. Deus quer que você seja próspero, abundante, porque Ele te colocou numa missão nessa terra e Ele tem um propósito para você. Ele quer que a sua mente seja livre de todos os bloqueios para que você cumpra. Não somos imagem e semelhança Sim. do Criador? Sim. Então viemos para criar também. Uhum. Criatividade, intuição, é tudo exponencial, é tudo para cima. Sim. E as pessoas estão acorrentadas, é como se fosse mesmo, corrente. Então, aconteceu alguma coisa na tua infância, imagina uma corrente amarrada na tua perna. Uma bola gigante. Uma bola gigante. E você arrasta isso pela vida toda, achando, é a minha cruz, Uhum. Isso é o meu O que eu tenho que fardo. passar, ninguém passa. Gente, as pessoas acham Né? que é penitência, culpa é Uhum. penitência. Uhum. Então, eu já tô sofrendo, então eu já tô pagando os meus pecados pelo meu sofrimento. Uhum. Não.
Deus tem algo muito maior para você. É isso aí. Gente, que papo legal, que papo gostoso. Mas desta vez nós vamos ficar por aqui. Vocês voltam? Lógico. Vou ficar por aqui com gostinho de quero Vamos mais. voltar. Polêmico hoje, dá pra ser mais. Acho que você pegou leve, né? Acho que pegou leve. Mas dessa forma, né, a gente quer agradecer as pessoas que tornam possível esse momento aqui, a Rádio Graúna FM, a gente está aqui dentro, né, com o estúdio do Kiara Cash aqui dentro da emissora, Sicredi sempre com a gente, acreditando, né, é sobre ter com quem contar, né, esse cenário maravilhoso, arte final, a querida Anne, que tem essas canecas maravilhosas, que agora faz parte, Olha, né? com Paciência de Jó é o ateliê dela, maravilhoso. Que era faz. um grande exemplo de entrar em ação. Exato. Vamos contar o que aconteceu? Com a Ana? Entrou em ação. Vamos contar, então. Só deixa eu dar uma... Ele tá com o meu nome aqui. Tá com o seu nome? Ó, eu vou contar como essas canecas vieram parar aqui. De manhã, na gravação do primeiro episódio da 3ª temporada, estava fazendo os stories ali, chegou um direct, né? Oi, Renata, gostaria de colocar algumas canecas aí nessa bancada, né? O que você acha? Opa, bora lá. Mas fiquei pensando, entrarei em contato, da próxima vez que a gente for gravar, a gente vê como faz. Gente, negativo, sabe o que ela fez? Não, eu estou almoçando, vou acabar de almoçar, já estou fazendo a arte, vê aí se você aprova, até as 2h30 a caneca vai estar em cima da sua mesa. Está. Entendeu? Não, embalada maravilhosamente. Vem, mostra a embalagem. Vamos lá. Veio num saquinho super cheiroso. Aqui na fita tem o nome de cada um. Nome de cada um. e Eu dentro passei. dessa caixinha personalizada. Olha isso, gente, presta atenção. Ela entrou com nome. ação. Olha, até a caixinha tem nome. Até a caixinha tem nome, exatamente. Então, ela fez isso tão rápido. Então, eu também não sei, entendeu? Só Deus. É aquela máxima que eu amo. A melhor versão no ambiente que está com os recursos que tem. Isso é prosperar. @Anne Gabriele _paciência de Jó. Se precisar de caneca, chama. Eu me identifico com a paciência de Jó, que eu sou uma pessoa que está aprendendo a desenvolver a paciência e eu já melhorei uns 80%. É uma virtude. Eu também. Ontem eu tava no carro, minha filha arrancou o meu boné. Você tava com o cabelo arrumadinho assim? Perigas, tava daquele jeito. Arrancou e fez o que ela quis. Voltou com o boné aberto na minha cabeça, assim, de qualquer jeito. Aí meu filho tirou, aí a outra colocou. Aí a outra tirou, e eu dirigindo, assim. Aí minha esposa olhou e falou, você não vai fazer nada, não? Não. Falei, não, deixa ela se matando aí. Gente, olha que nossa, quando você mudou, se fez outro tempo, você ia falar, não, tira meu boné. Você tá vendo? Porque realmente eu tive más referências, mas buscar a evolução. Isso é sinal que você está regulado emocionalmente. É um sinal claro. Que autorregulação. Isso que as pessoas não entendem. Mas é um assunto. Vamos prestar atenção. Autorregulação. Se inscreve no canal para não perder esses episódios que virão também. De ficar só olhando. Se inscreve, gente. Não custa nada, é de graça. Não custa nada. Não se inscreve, aperta o botão. Com certeza. Em algum lugar. E aí, você entrar em ação, começa a assistir, porque olha o tanto de conhecimento que a gente passou hoje. E detalhe, se tem na hora que você se inscrever, tem um botãozinho que é um sininho, em formato de um sininho. É importante você ativar o sininho, porque assim que subir um podcast novo, um episódio novo, vai aparecer uma notificação pra você. Aí você não perde. É isso aí. Então a gente vai te esperar sempre aqui com esses conteúdos cheios de significado e com as nossas loucuras aqui compartilhando experiência. Isso aí. Não é mesmo? Obrigada. Obrigada, beijo.